É, Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à imersão Exercício em Diabetes, te ajudando aí a entender os efeitos fisiológicos do exercício físico em quem tem diabetes. Eu sou o Roberto Dori e hoje a gente vai falar aí da questão do comportamento glicêmico durante o sono. Então a gente sabe aí que normalmente à noite, parece que é engraçado, tem a parte noturna, o tempo que a gente vai dormir, o que acontece? Quem tem diabetes sabe muito bem que durante o dia você monitora sua glicemia, quantas vezes for necessário, você faz várias vezes ali o teste de glicemia capilar, você faz contagem de carboidrato, aplica insulina, né? Você faz as correções necessárias. Mas e à noite, quando a gente está dormindo, né? Então é aquele negócio, você fica inconsciente e o grande terror qual é? A gente sabe que a médio e longo prazo é você acordar com hiperglicemia, quer dizer, acorda pela manhã lá com a glicemia super alta. Ou, o que é pior, fazer hipoglicemia. Porque você ficar hiperglicêmico, a gente já comentou, normalmente o que acontece? O rim filtra mais rápido e você vai levantar aí várias vezes à noite lá para poder fazer xixi. É o que máximo que vai acontecer. Inclusive, eu tenho um padrão que eu normalmente sigo, que é justamente cada vez que eu levanto no meio da madrugada para ir ao banheiro, eu pego e meço a minha glicemia, para ver se há alguma relação, porque normalmente, né, por conta de fazer exercício, a gente normalmente consome um grande volume de líquido, e isso, claro, influencia depois, né, mas durante aí a madrugada. Mas por questão de desencargo, acordou durante a madrugada, eu vou lá e faço a medição da glicemia para ver se tem alguma relação com algum quadro aí de hiperglicemia. Caso isso esteja acontecendo, você já pode aí já fazer as devidas correções. Só que precisa tomar cuidado com a seguinte situação: você compensa lá a glicemia, mas você tem que lembrar que você vai voltar a dormir, você não está se alimentando. Então, precisa tomar cuidado com relação a isso e seguir sim a recomendação normalmente que o médico dá aí para quem usa insulina, tem diabetes e usa insulina, com relação aos valores referenciais para correção. Né? Esses dias mesmo eu conversei com uma pessoa que ela tem diabetes tipo 1 e estava lá um pouquinho acima de 180 quando ela foi deitar. O que ela fez? Ela pegou e corrigiu. Corrigiu, acordou no meio da madrugada, lá, 3 e pouco da manhã, com, sei lá, 48 de glicemia. Então, isso acontece, a gente tem que tomar cuidado com isso. Então, seguir a recomendação de acordo com o que o médico passou. A partir de quanto, né, de glicemia, com valor ali no glicosímetro, você vai começar a fazer correção e seguir isso aí, mesmo que seja aí de madrugada, tá certo? Porque dos males o menor. Às vezes é melhor você acordar pela manhã hiperglicêmico, claro que não todo dia, porque você vai mostrar que seu controle metabólico está ruim, mas acordar um dia ou outro hiperglicêmico é melhor do que ficar fazendo hipoglicemia, onde você muitas vezes vai precisar de alguém para te ajudar. Que a gente está muitas vezes em sono profundo, em zonas de sono profundo. Isso aí acontece o quê? Você fica inconsciente, você já está, né, dormindo, começa a fazer hipoglicemia, você não desperta e aí acaba ficando mais difícil despertar. Muitas vezes precisa de outra pessoa para te socorrer. Então, esse é o grande detalhe. Então, vamos pensar primeiro, né, como é que acontece aí a nossa glicemia pensando no sono. A gente sabe que durante o dia, quando a gente está acordado, você está em atividade. Você sempre está o máximo, né? Mesmo que esteja paradão, você está no mínimo lendo, fazendo alguma coisa. Então, nosso gasto energético, mesmo em repouso, durante o dia, ele é maior comparado aí à noite. Né? À noite, tanto é que a gente chama aí de gasto metabólico basal. Quer dizer, é o mínimo ali que o corpo vai trabalhar para poder continuar aí te mantendo vivo. Então, nosso gasto energético, comparando o momento que você está, que você despertou, e você tem aí a sua rotina diária, ele é muito maior do que quando comparado aí a diferença que a gente tem no basal, que é o tempo que a gente está dormindo. Durante o sono, a gente tem aí vários momentos, né, de alteração, né, de sonos mais profundos, sonos menos profundos. Podem perceber que o pior para nós, né, é, quando você tem uma noite de sono com poucas horas de sono, ela é ruim. Você acorda meio moído ali e tal, mas vai bem, né? Você dormiu pouco, mas dormiu bem. Isso é melhor do que, né? A sensação, eu quero dizer, para o organismo não é, mas é melhor do que você ter dormido uma quantidade de horas que seria adequada para a sua recuperação, que é sempre recomendada entre 6 e 8 horas,
Claro, tem pessoas que às vezes precisam dormir mais tempo do que isso, mas em média, para a população, é normalmente entre 6 e 8 horas. Do que você dormir pelo menos, sei lá, 7, 8 horas, mas ficou tendo seu sono interrompido a noite inteira. Isso é algo que muitas vezes as pessoas que usam, principalmente sistema de infusão contínuo, né, que usa bomba de infusão com o sensor, geralmente você coloca ali um valor máximo de referência e um valor mínimo para a glicemia. E toda vez que você tiver variação, não importa, 24 horas no dia, a bomba começa a apitar. E aí qual é o grande problema? Muitas vezes à noite você não consegue dormir bem por conta dessa sinalização da bomba. E preocupado, claro, né, com a programação que foi feita com relação a manter um bom controle aí da glicemia, manter dentro da faixa que foi determinada. Então isso é ruim, porque você fica tendo sono interrompido à noite, né? Vários momentos, você fica acordando, aí dorme de novo, acorda, dorme. Isso, quando no despertar pela manhã, você está assim, judiado, né? Então é algo que realmente acaba aí atrapalhando bastante na nossa rotina. Então, existe, né, o que a gente chama aí de ciclo circadiano. Então, o ciclo circadiano é como assim, o nosso sistema nervoso central. Ele tem uma espécie de relógio, né, que ele tende a funcionar em ciclos em 24 horas. Então, durante 24 horas, o ciclo circadiano ele tende a ter as mesmas respostas. Então, é por isso que em determinados horários, às vezes a gente pega aí um artigo ou um livro, texto mesmo, que você leia lá a respeito de parte hormonal, por exemplo, no nosso corpo, você vai perceber que em determinados horários vai ter aumento na liberação daquele hormônio, em outros horários não tem. Então, isso se refere ao ciclo circadiano, que são as respostas metabólicas que a gente tem. E a gente sabe que essas respostas metabólicas elas vão impactar diretamente na resposta também da nossa glicemia, já que o nosso corpo ele utiliza a glicose exatamente para gerar energia. Então, toda vez que a gente consumir lá alimento com carboidrato, você está ofertando para o sistema energia. E claro, em momentos onde você precisa de um gasto energético maior, consequentemente vai usar mais rápido a glicose que está lá circulando no sangue. Vai tirar ela mais rápido do sangue. Em momentos que precisa de menos energia, vai remover mais lentamente também. Isso a gente sabe que existe aí a parte de controle hormonal da liberação de insulina, quando precisa remover, e da liberação de glucagon, quando precisa fornecer glicose, né? Já que ele vai sinalizar lá o fígado para que isso aconteça. Então, o nosso corpo ele normalmente ele tende a repetir esses ciclos. E aí o que acontece? Existem durante, né, a madrugada, durante o nosso sono, existem hormônios aí que a gente sabe que eles vão sim tender a aumentar a secreção e outros diminuírem. E aí o pessoal fala assim, poxa, mas tudo bem, existem hormônios lá que durante a madrugada eles aumentam, outros diminuem, mas e quem trabalha à noite? Como é que funciona isso, né? Normalmente, o que acontece? O nosso corpo ele não vai deixar de produzir os hormônios ou as substâncias necessárias, né, enzimas e outras, fazer síntese proteica, por exemplo, ele vai deixar de fazer as funções. Ele nunca deixa. Ele vai simplesmente adaptar. Se tem hormônios que normalmente são liberados à noite, né, em maior quantidade, e você de repente você trocou a noite pelo dia, né, a sua rotina ela é diferente, você dorme durante o dia e trabalha durante o período da noite e da madrugada, consequentemente, o que vai acontecer? O seu corpo ele vai continuar liberando esses hormônios, só que certamente você não vai ter aquele pico de ação que normalmente é previsto. Né? Então, assim, não vai, o corpo vai produzir. Talvez ele compense isso durante o dia, produzindo um pouco mais, já que não tem um pico noturno, por conta do indivíduo estar desperto ali trabalhando. Mas o corpo ele sempre vai buscar uma situação de equilíbrio, uma situação de homeostasia. Então, isso acontece. Os hormônios que normalmente são liberados aí durante o sono, o GH, normalmente os trabalhos mostram que ele tende a aumentar entre 10 da noite e 2 da manhã, ele tende a ter um pico maior aí de ação. E ele é um hormônio que é contrarregulador à ação da insulina. Então ele é um hormônio que ele vai dificultar a ação da insulina. Porque o GH, qual é a função que ele tem no nosso corpo? Né? Ele agiliza, ele diminui a possibilidade da gente usar a glicose como fonte de energia e otimiza a possibilidade de usar a gordura como fonte de energia. Então, por isso, e a insulina é o que vai mandar a glicose para dentro da célula. Então, o GH ele age contrário a isso. O GH ele também está relacionado, junto, claro, com o IGF-1, que é uma proteína liberada lá pelo fígado, e também junto com a testosterona, para fazer síntese proteica.
E quando a gente fala síntese proteica, claro, a gente que é da educação física, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é um músculo, não é? Mas a gente sabe que a gente tem outras estruturas que são importantes, como por exemplo a hemoglobina, né, que é uma hemácia no nosso corpo que leva oxigênio, remove CO2, e construir hemoglobina precisa aí de síntese proteica, ela é uma proteína. A mesma situação o GLUT4, que é aquela proteína responsável por abrir caminho ali na membrana, tirar a glicose do sangue e trazer para dentro da célula, das diferentes células do nosso corpo. Então, tem os transportadores de glicose, então eles são construídos através de síntese proteica. A hemoglobina também é construída com síntese proteica. Os músculos, né, nossos músculos, as diferentes estruturas, né, do nosso músculo, as proteínas contráteis, também dependem aí da ação do GH junto com a testosterona e do GF1 para que sejam aí construídas. Então, é um hormônio extremamente importante para a gente. Né? É um hormônio importantíssimo, mas para quem tem diabetes durante a madrugada, onde a gente sabe que ele vai ter uma ação lá aumentada, você não está dormindo, não vai ficar acordando toda hora para ficar medindo a glicemia. Ele pode ser um dos que vão, muitas vezes, contribuir para o indivíduo acordar lá pela manhã, fazendo aí hiperglicemia. Outro hormônio, né, que também é liberado aí durante a noite, a testosterona e também o cortisol. Então, normalmente o que acontece? Testosterona e cortisol, eles tendem a ter um aumento na liberação num período aí entre 4 e 6 da manhã. Então, entre 4 e 6 da manhã é o horário onde geralmente esses hormônios são liberados. E eles são liberados, claro, por funções, né, do nosso organismo, por conta, principalmente aí do ciclo circadiano, além de também serem hormônios que são contrarreguladores da ação da insulina. Quer dizer, eles também, dentro da função hormonal que eles têm, eles atrapalham a ação da insulina. Claro, quem não tem diabetes, normalmente o que tem nesses momentos com esses hormônios aumentados? A secreção de insulina, o próprio sistema nervoso central, ele controla isso. Então ele diminui a secreção de insulina para permitir que esses hormônios façam aí as suas ações. Para quem tem diabetes, muitas vezes o que acontece? Se você está acordando de manhã lá fazendo hipoglicemia, ou mesmo que é profissional de educação física aí, o seu aluno relata que acorda de manhã fazendo hipo, pode acontecer de a quantidade de insulina que ele tem circulando durante a noite e a madrugada, ela está acima do que deveria estar. Então, dificulta a ação desses hormônios, mesmo eles sendo liberados, eles vão retardar um pouco a ação da insulina, mas ainda sobra uma quantidade grande de insulina que vai fazer com que essa pessoa acorde lá pela manhã fazendo aí hipoglicemia. Com relação ao despertar, né? O que acontece quando a gente acorda lá de manhã? Né? Você está dormindo, dormiu lá bem, chegou um momento de você despertar. Pode perceber que, claro, a gente normalmente desperta contra a vontade do nosso corpo. Né? Eu mesmo tive aí numa rotina que eu voltei a dormir no máximo aí 6 horas por noite. Teve noite aí que eu dormi 4 horas e pouco, mas é assim, são momentos da vida da gente, a gente tem que se adaptar. Agora, o que acontece se você não põe relógio para despertar uma hora? Você acorda. E por que acontece isso? Nosso corpo ele muda a parte metabólica, aumenta a temperatura, mas aumentar a temperatura para trazer desconforto para a gente despertar. Junto com isso, tem ali uma descarga de adrenalina. Por isso que muitas vezes, se você estiver dormindo e alguém te acordar te dando um susto, ou te acordar num horário que você pouco está esperando, pode perceber, você começa a ter taquicardia, que a gente chama, que é o coração bater super rápido mesmo você em repouso. Então você acorda assustado, leva aquele susto, né, com o que aconteceu, e consequentemente você percebe que a sua frequência cardíaca ela sobe. E a gente sabe que essa descarga de adrenalina, né, quer dizer, esse aumento na liberação aí de adrenalina e de noradrenalina, né, que são as catecolaminas, eles vão também agir contra a ação da insulina por um período. Então a gente tem a ação dos hormônios durante a madrugada, que são contra-reguladores da ação da insulina, não são vilões, eles estão fazendo a parte deles, né, eles são extremamente importantes para o nosso sistema, só que muitas vezes eles atrapalham no controle de quem tem diabetes. Então tem que entender essa ação hormonal e como é que a gente, como portador de diabetes, controla isso. Passando informação para um médico que nos acompanha. Então como é que eu vou saber? Eu estou acordando de manhã hiperglicêmico, mas o que está acontecendo? Será que eu estou hiperglicêmico? Eu fiquei hiperglicêmico pela manhã? No final da manhã? Ou eu fiquei durante a madrugada? Então é interessante em algum momento, claro que não todo dia, senão ninguém aguenta, mas
periodicamente, acordar durante a madrugada, principalmente nesses dias que você percebe que você está acordando hiperglicêmico pela manhã e não consegue identificar o porquê, que muitas vezes o que acontece? A gente sai, às vezes final de semana, né? Vai em alguma festa, algum lugar que você comeu a mais, consumiu lá um monte de bebidas que muitas vezes tinha aí glicose, ou mesmo tem lá álcool a gente sabe que ele vai diminuir a possibilidade do fígado liberar glicose para o sistema, então de primeiro momento você pode ter sim um quadro de hipoglicemia ou ficar próximo disso, e depois você tem um efeito rebote lá que vai aumentar bastante a liberação de glicose para o sistema. Então você pode ficar hiperglicêmico. Se você consegue identificar, foi porque eu comi demais e a insulina que eu usei não foi o suficiente, ou então para quem tem diabetes tipo 2, o medicamento que você está usando, você saiu totalmente fora da sua dieta, pode esperar, vai ficar hiperglicêmico. Mas você sabe o porquê. Agora, sem um motivo aparente, eu estou me alimentando bem, estou lá fazendo exercício e estou acordando de manhã hiperglicêmico. Então é interessante aí, uma vez ou outra, acordar durante a madrugada, fazer uma medição da glicemia para ver se é por conta desse momento de ação desses hormônios que está provocando a sua hiperglicemia ou tem algum outro motivo. Mesmo porque a gente já comentou aqui que quando, principalmente quem tem diabetes, a gente acaba identificando que está com alguma doença, principalmente doenças que são infecto-contagiosas, por exemplo, um resfriado, uma gripe, porque o seu padrão glicêmico ele começa a mudar. É normal isso, porque começa a aumentar a liberação de cortisol. Libera o cortisol não deixa a insulina fazer efeito e a tendência natural é seu perfil glicêmico modificar rapidamente. Fica lá fazendo hiperglicemia em momentos que normalmente você tem a glicemia controlada. Você não come e mesmo assim a glicemia fica alta. Então, muitas vezes são alterações no nosso sistema e aí você percebe, passou lá 3, 4 dias, você começa a ficar resfriado. Então, a primeira alteração que a gente observa é isso. Quando você consegue identificar, tudo bem. Se não consegue, é interessante. E mesmo porque em algum momento a gente precisa sim fazer ajustes no nosso tratamento. Principalmente para quem tem diabetes tipo 2. Diabetes tipo 2, a gente sabe que depois de mais ou menos 10 anos de diagnóstico, uma boa parte das pessoas que têm diabetes tipo 2 passam a usar insulina, principalmente noturna, para evitar esse momento de acordar, dormir bem com a glicemia e acordar de manhã hiperglicêmico, justamente pela ação desses hormônios. Então o corpo já não está conseguindo mais produzir insulina o suficiente para manter a normoglicemia. Nesse momento entra geralmente com tratamento é, com insulinoterapia noturna. Então é aplicada ali uma insulina no meio da tarde, ou depende aí do tipo de insulina, ou mesmo ao deitar, para durante a madrugada essa insulina fazer efeito e no outro dia, pela manhã, acordar aí com a glicemia mais dentro de um padrão de acordo com o tratamento que foi determinado. Então, existe sim essa possibilidade, mas é importante a gente identificar aí o que está acontecendo. Uma outra situação que a gente tem que levar em consideração também é a questão da resistência à ação da insulina. A gente sabe que pela manhã a gente tem muito mais resistência à ação da insulina do que à tarde ou do que à noite. Então, pela manhã, por conta desses hormônios que são liberados durante a madrugada, pela adrenalina que foi liberada ao você acordar, pelo tempo que você ficou sem se alimentar, então o corpo normalmente ele vai sim aumentar aí a resistência à ação da insulina. Né? Inclusive, hoje ainda estava lendo um artigo, até eu vou compartilhar com vocês pelo Telegram, né? Para quem não faz parte aí do meu grupo do Telegram, se quiser conhecimento mais técnico, né? Bastante informação aí a respeito de exercício de diabetes, é onde normalmente eu posto aí bastante conteúdo. Inclusive eu estava lendo esse artigo que eles falam do ciclo circadiano e eles comentam a questão da resistência à ação da insulina também. E eles estavam comentando, eles comentam nesse estudo que a insulina a gente sabe que a função dela é sinalizar ali para o GLUT4 remover a glicose do sangue e levar para o músculo, e no fígado ele também ajuda a formar a reserva de glicogênio. Então o glicogênio hepático ele é formado com a estimulação da insulina. E pela manhã o corpo fica mais resistente à ação da insulina para formar glicogênio hepático. Justamente porque naquele momento que o corpo precisa, ele precisa de mais glicose no sangue, não fazer exatamente a reserva. Então, por conta disso, a gente sabe que pela manhã a gente tem sim maior resistência à ação da insulina. Isso, claro, vai influenciar no momento de repente se acordar hiperglicêmico, demora, pode perceber, às vezes demora horas até você conseguir corrigir para que não esteja mais em hiperglicemia. Porque conforme vai diminuindo a resistência à ação da insulina, que isso aí é fisiológico, né? Mesmo quem não tem diabetes também tem essa situação, mas o próprio organismo aí resolve. A gente não, né? A gente vai de uma maneira mecânica, né? Você vai infundindo insulina ali de acordo com os valores de glicemia que você tem. E quando a gente
leve em consideração o exercício físico em relação a tudo isso que a gente falou. O exercício físico, quem tem diabetes e o sono. O exercício físico, ele vai contribuir, a gente sabe que imediatamente ou muitas vezes posteriormente ao exercício, dependendo aí da característica do exercício, da intensidade do exercício, do tempo que você fez exercício, vai depender de qual o sucesso que você vai ter. Eu vou conseguir diminuir minha glicemia assim rapidamente, né? Eu fiz lá exercício, medi a glicemia antes, medi depois, diminuiu bastante. Vai depender do tipo de exercício que você faz. A gente sabe que isso, exercício normalmente cíclico lá, com característica aeróbia, moderado, ele vai ajudar a diminuir rápido a glicemia no sangue. Só que em todo momento do dia, não. Porque se de manhã você vai fazer esse exercício e você tem ali maior resistência à ação da insulina, a gente já sabe que vai diminuir? Vai. Isso, a não ser que você tenha alguma alteração aí metabólica naquele momento. Mas em primeiro momento, se estiver dentro do padrão de normalidade, mesmo para quem tem diabetes, vai sim tender a diminuir. Vai diminuir bastante? Certamente não. Ele vai diminuir menos do que aconteceria à tarde e do que aconteceria à noite, onde a gente tem menor resistência à ação da insulina. Então, a resposta da glicemia ela vai acontecer de acordo com o exercício, só que também levando em consideração o período do dia. Fora isso, outras variáveis também que eu já comentei com vocês antes, que é levar em consideração a refeição que foi feita antes de fazer o exercício, quanto de carboidrato foi consumido, o medicamento que está sendo utilizado ou a insulina que foi aplicada, se é uma insulina de curta duração, uma insulina basal, né, para a gente poder ter uma ideia ali se vai ter ação naquele momento do exercício. Tem insulina basal junto com a de curta duração circulando, né? Vai ter mais insulina ou só vai ter a basal, né? Então tudo isso tem que ser levado em consideração. Mas também, quando a gente está falando da questão do período noturno, pela manhã, a gente sabe que a resistência à ação da insulina é maior, a resposta glicêmica ela vai ser diferente. Se você fizer um tipo de exercício que é uma intensidade bem mais alta, que a gente sabe que muitas vezes já não diminui tão rápido a ação essa diferença da glicose, né, na glicemia antes e imediatamente após o exercício. Pela manhã, a tendência natural é ter uma diminuição menor ainda, muitas vezes até aumentar. Né? Então, são respostas que a gente tem que entender, porque isso me preocupa muito. As pessoas, às vezes, que têm diabetes, fazem o exercício porque não estão com o mínimo de vontade de fazer. Faz porque o médico falou que é para fazer. Aí ele vai fazer e ele não tem conhecimento disso. E aí que ele percebe, ele levanta pela manhã com a resistência à insulina que normalmente está alta, toma lá o medicamento, se alimenta ou aplica a insulina, se alimenta e vai lá fazer o exercício. E aí ele mede a glicemia antes e depois fala, ficou a mesma coisa, às vezes ficou um pouco mais alto. E aí começa a entender de que maneira. O exercício para mim pouco importa, já que eu não gosto de fazer, eu vou parar. E aí a gente sabe exatamente o que acontece com quem tem diabetes e não faz exercício. Vai precisar depender muito mais da restrição de ingesta calórica, principalmente relacionada aos alimentos com carboidrato, além de aumentar a quantidade de medicamento que vai precisar tomar. Se for antidiabético oral, vai ter que combinar diferentes antidiabéticos orais que vão agir em diferentes sítios de ação. E se usar insulina, vai usar uma dose muito maior de quem normalmente faz o exercício. Então, é uma situação que, para mim, preocupa bastante, porque, claro, a minha especialidade é o exercício de diabetes. E eu fui diagnosticado numa época que a gente não tinha recurso nenhum. Quer dizer, se hoje eu estou aqui falando para vocês, com o conhecimento que eu tenho, não só do tempo que eu vivo com diabetes, mas o quanto eu estudei sobre isso, hoje eu entendo perfeitamente que o exercício me salvou. Que era uma época que, além de ter pouco recurso, a gente também não tinha muito recurso para monitorar. Você não sabia exatamente como estava a sua glicemia. Hoje a gente tem uma série aí de recursos que a gente, durante essa imersão, a gente já comentou bastante com vocês. Mas naquela época não tinha. Então, quer dizer, hoje eu entendo o efeito que o exercício trouxe, né, benéfico para que eu tenha saúde e tive uma vida, né, até agora muito parecida com quem não tem diabetes. E a ideia é, quando a gente pensa aí no exercício, na questão relacionada ao diabetes e o sono, a gente tem que tomar cuidado com, muitas vezes, o nosso medo qual é? Fazer hipoglicemia durante a madrugada. Pô, toda vez que eu fizer exercício, eu vou fazer hipoglicemia durante a madrugada? Pode ser que no início, quando você começar a fazer o exercício, aconteça. Porque, primeiro, o medicamento, seja insulina, antidiabético oral, ele está prescrito para você, levando em consideração você em repouso. Quando a gente faz exercício, a coisa muda totalmente. Principalmente porque você pode sensibilizar o receptor de insulina por horas depois do exercício.
dependendo do tipo de exercício que foi feito e de quanto exercício você fez. Isso vai fazer com que menos insulina seja necessária para manter sua glicemia dentro do padrão normal. Então, se você tem muito mais insulina porque você aplicou, ou muito mais insulina porque os medicamentos que você está tomando proporcionaram isso para o seu organismo, você vai fazer hipoglicemia durante a madrugada. Às vezes as pessoas com diabetes têm medo, falam, poxa, eu vou fazer exercício à noite, e aí eu tenho medo de fazer hipoglicemia. Não importa, a gente precisa se exercitar. Se exercitar, muitas vezes a gente não tem a opção de escolher o horário que eu quero exercitar. Agora a gente está passando por um padrão diferente. Até dá para a gente mudar a nossa agenda e, de repente, fazer no horário que a gente quer o exercício. Apesar de ter, às vezes, limitação com o espaço físico. Mas, de uma maneira geral, de repente, na sua rotina, falar, ó, só dá para eu treinar na hora do almoço. Olha, eu só consigo treinar no final da tarde, à noite. Tem pessoas que eu conheço que trabalham até 10, 11 horas da noite, saem e vão para a academia treinar antes de ir para casa. É o horário que dá para você fazer, não tem problema. Só que a gente tem que entender essa questão da ação hormonal e dos ajustes que precisam ser feitos para evitar que isso aconteça. Principalmente no início do treinamento, eu vou começar a fazer o exercício. Se você está começando por um trabalho que é cíclico, que é aeróbio, está caminhando, está correndo, nadando, pedalando, dançando, não é? Você precisa levar em consideração que essas atividades geralmente diminuem rápido a glicemia. E não só vai diminuir rápido durante o exercício, depois do exercício também vai ter que repor tudo aquilo que gastou. Então é natural fazer hipoglicemia. Então precisa tomar cuidado com isso. Se você usa insulina noturna e vai fazer o exercício à noite, converse com o seu médico para ajustar essa dose. Certamente vai ter que diminuir um pouquinho a dose de insulina para evitar fazer hipoglicemia à noite. Ah, mas eu só vou conseguir conversar com o meu médico, sei lá, daqui 3 meses. Acabei de ir no médico. E ele falou que é para eu fazer exercício, eu vou fazer exercício agora. Então o que você faz? Você associa antes de dormir, consome um pouco mais de carboidrato. Porque normalmente à noite, para a gente não sentir sono de madrugada, é muitas vezes recomendado consumir proteína. Come um pedaço de queijo, toma iogurte, alguma coisa que tenha lá proteína. Mas, além da proteína, você vai precisar do quê? De uma quantidade maior de glicose no sistema. Então precisa consumir carboidrato. Consome um pouco mais de carboidrato nessa última refeição, já que você não conseguiu ainda conversar com o médico e ajustar a sua insulina, que seja. Ou mesmo o medicamento que você está tomando. Né? A combinação aí e os horários. Mantém o mesmo tratamento, só que ingere um pouco mais de carboidrato para evitar fazer hipoglicemia. E claro, quanto de carboidrato você vai ingerir? Isso é muito pessoal. Vai depender muito do quanto de exercício você fez. Vai depender do seu grau de condicionamento físico. Vai depender do quanto você gastou de energia. Então, de primeiro momento, é tentativa e erro. Vai tentando lá com mais ou menos 20 gramas de carboidrato, 20, 30 gramas de carboidrato. Mas comer um pãozinho francês, por exemplo, antes de dormir, tem 30 gramas de carboidrato em média. Então consome o pãozinho. No outro dia acordou com, nossa, acordei hiperglicêmico. Então diminui a quantidade que você está comendo. Ou se durante a madrugada você fez hipoglicemia, aumenta um pouquinho. Quer dizer, é questão de teste. Vai testando com você mesmo e vai, claro, monitorando para poder determinar qual é a quantidade mais adequada para você naquele momento. Tá certo? Isso é algo que tem que levar em consideração. Porque, como eu falei no início, a gente tem que tomar cuidado com a questão de fazer hipoglicemia à noite. A gente está dormindo, muitas vezes não acorda, às vezes você até acorda fazendo hipoglicemia, você acorda transpirando, né? Porque o corpo tenta corrigir de que maneira? Ele vai ter que sinalizar. Quando a gente está acordado, a gente fica com tremedeira, começa a transpirar, a boca adormece. Só que muitas vezes esses estímulos durante o sono, eles acabam não funcionando muito bem. O que vai funcionar melhor é o que o corpo geralmente usa para você despertar, que é primeiro aumentar a sua temperatura. Por isso que é comum as pessoas relatarem que eu acordei de madrugada, lá eu estava com hipoglicemia, acordei tudo transpirando, tudo molhado, porque foi o sistema tentando te acordar. Sinalizando de que maneira? Aumenta a temperatura que vai trazer desconforto e esse elemento vai acordar. Só que, por uma questão de hipoglicemia, a gente sabe que valores muito baixos de glicemia, ele tende a fazer o quê? Diminuir a parte deixar mais o seu sistema nervoso trabalhando, que ele vai depender dessa glicose, e não a parte motora. Né? A gente já comentou sobre isso, principalmente que é o que a gente observa durante o exercício. Onde ele faz hipoglicemia e de repente ele tem uma mudança no rendimento ou uma mudança no movimento, na parte motora. Então, dessa maneira, mas você já está dormindo, então não tem mais o que restringir de movimento. Então, automaticamente o corpo tenta fazer o quê? Aumenta a temperatura.
Só que aumentou, não adiantou, você não acordou. Aí ele tenta aumentar mais, e assim vai. Até que você acorda. E muitas vezes a pessoa acorda ali transpirando bastante, como se tivesse feito lá 1 hora de exercício. Tá certo? Então são os recursos que o corpo tem até você conseguir acordar. Só que se a glicemia estiver muito baixa, você não acorda. Aí alguém precisa te socorrer. Então realmente existe sim o risco, mas isso também pode acontecer com quem faz exercício de manhã. Eu posso começar, eu não estou fazendo exercício. Eu comecei a fazer o exercício, você faz exercício de manhã, mas de manhã tem maior resistência à ação da insulina. Ótimo, você não vai fazer hipoglicemia. Mas só que depois, à tarde e à noite, diminui a resistência. Além disso, o receptor de insulina, depois da gente fazer exercício, principalmente no tecido muscular, que foi trabalhado durante o exercício, ele tende a ficar sensível à ação da insulina. O que quer dizer isso? Que um pouquinho de insulina já encosta no sensor e já sinaliza. Já começa a ter uma série de reações químicas ali para fazer o GLUT4 tirar a glicose do sangue. Então, nessa situação, o que acontece? Horas depois do exercício, esse efeito ele dura aí em torno de 24 horas, em uma ação mais alterada. Ele pode durar até 72 horas. Só de fazer exercício hoje e ter hipoglicemia, começar a ter hipoglicemia depois de 2 dias. Pode acontecer, mas o mais frequente, que a gente sabe que é onde vai ser mais acentuado esse efeito, é justamente o período de 24 horas. Então, até eu fiz o exercício hoje às 9 da noite, até amanhã às 9 da noite, certamente o meu receptor de insulina está sensibilizado. Então a gente sabe que mesmo fazendo exercício, eu fiz de manhã, mas baixou um pouquinho a glicemia. Baixou, mas isso não quer dizer que você não possa ter hipoglicemia e acordar no dia seguinte fazendo hipoglicemia. Ter hipoglicemia às vezes durante a madrugada, tá certo? Então, pensando aí no exercício, mesmo com todas essas ações hormonais, quando a gente faz o exercício, mesmo que tenha ali uma quantidade pequena de insulina circulando, vai ser o suficiente para tirar a glicose do sangue. Isso sim pode desequilibrar o sistema, tá certo? Então, eu só dar uma olhada aqui se tem mais alguma pergunta aqui. O Gabriel tem tido dificuldade aí em acertar a glicemia da manhã. Sempre acorda com hipo. Então, e aí que você fez aqui já diminuiu bem a basal. Costuma se alimentar bem aí à noite antes de deitar. Tem vezes aí de comer uma quantidade de carboidrato bem superior aí ao consumido no jantar. Ah, tá, no antes de deitar, né? E mesmo assim você acabou acordando com hipo, então. Então o efeito do exercício reflete muito aí à noite. Antes, durante e após, fica sempre com glicemia no alvo, né? O alvo que a gente usa aí, para quem talvez está chegando agora, pro tratamento do diabetes, é não fazer hiperglicemia, quer dizer, não fica em valores acima de 180 e nem fazer hipoglicemia, que são valores geralmente abaixo de 70. Então, ficando nessa faixa, acima de 70 e abaixo de 180 é o que a gente chama de zona de tempo no alvo, que é o que a gente procura para quem tem diabetes. A gente sabe que isso aí vai resolver, ajuda bastante aí na qualidade de vida e também na resposta que a gente tem com o tratamento. Tá ficando aí no tempo do alvo, mas à noite ainda tá complicado. Tá? O aplicativo para fazer o diário, ele está auxiliando para estabelecer aí esse controle. Então, Gabriel, é assim. Eu já comentei, né, várias vezes para vocês, claro que isso não vale exatamente para você, mas a ideia é, dependendo do tipo de exercício que eu faço, do tempo de exercício que eu faço, a partir do momento que eu termino o exercício, eu diminuo a minha insulina basal em até 50%. Isso aí na bomba, eu deixo por 5 horas um valor menor. Então, muitas vezes a gente tem medo, né, de diminuir, por isso que é bom, né, conversa com o médico para acertar direitinho, mas a ideia é, tenta diminuir. Vai diminuindo, diminui lá 20%. Ah, continuei fazendo hipo, diminui 30%. Sabe, diminui 40%, diminui 50%. Vai diminuindo o percentual da dosagem de insulina que você tem, que você sabe que vai estar influenciando no período noturno. Isso é extremamente importante. Ou então, mas a basal eu tomo, por exemplo, isso também acontecia comigo, eu usava a basal uma vez por dia, quando eu não usava o sistema de infusão contínuo. Então eu só aplicava a basal de manhã. O resto do dia, até o outro dia de manhã, era só com uma insulina de curta duração. Então aí o que talvez seja necessário você fazer? Se você está usando insulina de curta duração, diminui bastante a dose da insulina de curta duração, principalmente no pós o exercício.
Então, sei lá, treinei, aí a próxima refeição já diminui um pouco a quantidade, principalmente de insulina de curta duração. E vai testando, né, esses valores. A gente tem as tabelas de. Existe uma tabela de diminuição da dosagem de insulina de acordo com a intensidade do exercício que você faz. Então, dependendo do tipo, da característica, o tempo do exercício que você faz, chega às vezes a diminuir 75% da dose de insulina de curta duração. Então, e existem também trabalhos aí que eles têm, eles mostram você fazer o ajuste, né, da dosagem de insulina para quem usa bomba de infusão, diminuir aí às vezes até 50, 80%, 1h30 antes do exercício. Isso aí varia muito de pessoa para pessoa, é uma resposta muito fisiológica e a gente tem que respeitar o princípio da individualidade. Mas a ideia é sempre testar. Se você está consumindo carboidrato ainda numa quantidade maior do que você consome na refeição, no jantar, né, que foi a última refeição, e mesmo assim ainda está fazendo hipo, é sinal que tem muita insulina circulando. Se você tem como ajustar a basal, ajusta. Se não, diminui mais, né, vai ajustando pela de curta duração. Agora, se você também deixar de fazer a ceia, por exemplo, não usar a curta duração, que eu acho muito difícil isso acontecer, para fazer a compensação da contagem de carboidrato, e ainda de madrugada fazer hipo, quer dizer que a quantidade de basal está extremamente alta, mas isso é raro acontecer, tá? É só uma comparação aqui que eu estou falando de você conseguir ajustar aí, a quantidade da insulina. Então, se você certamente diminuir mais a insulina, principalmente a de curta duração, já do jantar, né, diminuir um pouco a quantidade de insulina para compensar o que você está comendo. E na ceia, né, também fazer essa correção, diminuir também a dose de curta duração, certamente você não vai acontecer mais de fazer hipoglicemia pela manhã, tá bom? Mas é uma questão aí de ir tentando, não tem. Isso, é de ação rápida, exatamente. A de curta duração que eu falo, certamente eu não sei o que você está usando, eu não lembro agora, mas se você usa aí uma log, Novo Rapid, Apidra, né, essas insulinas que são de curta duração, é nessa aí que você tem que diminuir. Vai diminuindo, que vai ser o mais rápido agora. Depois, quando você passar em consulta, faz um diário. Por isso que eu sempre comento, né, tanto para o profissional de educação física que acompanha aí quem tem diabetes, como para quem tem diabetes e está lá fazendo exercício, faz um diário das suas glicemias. Isso é importante, porque você começa a traçar um padrão. E nessa situação, por exemplo, igual está acontecendo com o Gabriel, é importante ele colocar a ação que ele fez. Falar, olha, eu diminuí tantos por cento na insulina ultra rápida ali de curta duração, e no outro dia ainda acordei com hipoglicemia. Eu diminuí a insulina, comi mais carboidrato, e mesmo assim acordei com hipoglicemia. Então, esses relatos ajudam muito aí o médico que te acompanha a fazer um ajuste, né? Um ajuste aí na questão da insulina. Porque, como eu já comentei, a insulina ela é prescrita para cada indivíduo, né, que tem diabetes, de acordo com o fator de sensibilidade que ele tem. O fator de sensibilidade é para cada uma unidade de insulina, quantos miligramas por decilitro vai diminuir da concentração de glicose do sangue. Então, é com esse padrão que é prescrito. Só que a gente sabe que quando a gente faz o exercício, o fator de sensibilidade ele acaba aumentando. Então, por exemplo, se você tem o fator de sensibilidade, fez o cálculo lá, sei lá, tá dando 30, 40, quando você faz o exercício, talvez ele certamente ele vai aumentar. Porque o sensor fica mais sensível. Então, com uma unidade, em vez de baixar 40, sei lá, vai baixar 50, 60. Tem que ser recalculado isso aí, tá certo? Mas aí é o médico que é o responsável por fazer esse cálculo e determinar qual é o atual fator de sensibilidade de você fazendo exercício. O inverso também é verdadeiro. Você faz o exercício, controla. Ah, parei de fazer exercício. Meu, esquece, vai ter que voltar de novo a fazer os ajustes, claro, aumentando aí principalmente as dosagens de insulina, já que você perdeu esse fator positivo aí do exercício. Então, para a gente dar uma revisada, o que a gente falou? A gente falou, a aula de hoje, o tema foi aí o comportamento glicêmico, né, durante o sono, para quem tem aí, claro, né, diabetes. A gente falou da glicemia, né, e do sono, que, claro, à noite a gente vai precisar muito menos de energia do que quando a gente está acordado. Do ciclo circadiano e a relação dele com a glicemia, por conta dos hormônios que são liberados aí durante o nosso sono, né, o GH, a testosterona e o cortisol, que são hormônios contra-reguladores da ação da insulina. A relação que existe desses hormônios, principalmente no despertar, né? Você acorda lá com aumento da temperatura, uma liberação maior de adrenalina, que além dos hormônios que agiram aí durante a madrugada, também tem resistência à ação da insulina. Isso muitas vezes pode ocasionar o indivíduo acordar com hiperglicemia pela manhã.
E a relação que existe aí com o exercício, o diabetes e o sono, que são os recursos que a gente pode utilizar para tentar, entendendo toda essa ação fisiológica do nosso corpo enquanto a gente dorme, quando a gente faz o exercício, como principalmente minimizar os riscos de acordar fazendo hipoglicemia pela manhã, tá certo? Bom, pessoal, eu quero agradecer a vocês, né, que ficaram comigo aqui até o final e lembrem-se, o exercício é tudo de bom para quem tem diabetes. Um abraço, até mais.